mudei a minha abordagem para aprender francês, gente. Se assim como eu, agora no início do ano, você quer colocar aprendizagem de algum idioma para andar, fica comigo depois da vinheta. Bom, se você já acompanha o canal há algum tempo, tá? Você vai saber que alguns vídeos atrás eu disse que eu colocaria agora no início do ano o meu plano, né? Minha estratégia para conciliar dois idiomas. O inglês, que eu já falo, né? Posso não falar tão bem, posso não falar assim, né? Como um ator americano, mas eu falo. E o francês, que eu gostaria de aprender, e eu não sei nada de francês, né? Sou zerado em francês, mas queria aprender. E aí, tentei colocar o plano em prática, gente, e não deu certo. Conciliar dois idiomas é muito difícil. No meu cronograma, eu tinha planejado, né, pelo menos agora no primeiro trimestre, focar no francês. E aí no segundo trimestre, focar no inglês, né? De modo que aí, pelo menos no primeiro semestre desse ano, eu conseguisse dar conta de estudar os dois idiomas. Na teoria, tudo certo, mas na prática isso não funciona muito bem. Nem pro inglês, que eu nem comecei a estudar ainda, e muito menos pro francês. Pro inglês, tá mais tranquilo, porque eu já tenho contato com inglês na sala de aula, com os alunos, porque eu sou professor de inglês. Então eu tenho contato com inglês diariamente, né? Agora nem tanto porque eu tô de férias, né? Mas quando eu voltar da aula, isso vai se tornar uma realidade. Então eu tenho contato com a gramática, e aí o meu foco seria só na pronúncia, né? Eu faria um curso de pronúncia para melhorar, né? Melhor o meu accent in English. Mas com o francês, eu teria que me organizar melhor. Eu teria que escolher um curso bom, materiais bons. E eu fiz isso, gente. Acreditem em mim. Eu fiz isso. Eu separei materiais, eu fiz cronograma, bonitinho. Escolhi um curso pra fazer. Mas não deu certo. Não deu certo. E aí, gente, o problema não é que eu não queria aprender e nem que o curso que eu escolhi era ruim ou que o material era ruim. O problema é que eu não estava sabendo como conciliar dois idiomas ao mesmo tempo. E mesmo tendo colocado o inglês mais pra frente, ainda assim o estudo do francês ficou muito travado pra mim. E aí eu decidi parar tudo, recalcular a rota pra conseguir dar conta de aprender esse novo idioma, que eu coloquei como meta pra esse ano, né? E aí eu tenho aqui algumas estratégias que eu adotei, tá? E os próximos passos, inclusive, né, que eu vou adotar para que eu consiga finalmente sair desse limbo de pensar em estudar um novo idioma e não conseguir nunca. Então bora lá para as 5 estratégias que eu separei aqui. Estão me ajudando e eu espero que ajudem você também. E no final eu vou falar o curso que eu vou fazer para me ajudar a como aprender francês. Ainda não é um curso de francês, é o como aprender francês. Porque eu preciso, gente, de algumas estratégias para conseguir conciliar os dois idiomas. Então eu quero pegar algumas ferramentas, né, aprender algumas estratégias para conseguir dar conta dessas tarefas, né, dessa tarefa difícil, né, desafiadora que é aprender dos idiomas ao mesmo tempo. Então bora lá. Então, primeiro ponto, gente, primeira estratégia que eu tô adotando, né? Parei e pensei, bom, como é que você aprende, Guilherme? Você aprende melhor como? Você aprende melhor com livro? Você aprende melhor com um podcast? Você aprende melhor com um vídeo? Gente, eu sou o cara do curso, ponto, tá? Então, eu já separei um curso pra fazer, como eu disse pra vocês, né? E eu separei um livro também, bem pragmático, né? Vou seguir a cartilha do curso, vou fazer os exercícios do livro. Funciona pra mim, pra algumas pessoas não funciona. Então, a primeira estratégia, se você quiser aprender francês junto comigo, ou se você quiser aprender outro idioma, pensa nisso. O que funciona pra você? As pessoas vão ter modos de aprendizagem diferentes. Então, algumas pessoas vão aprender melhor praticando listen, ouvindo podcast, ouvindo música. Outras pessoas vão aprender melhor lendo. Então elas vão ler algum livro, elas vão praticar com a leitura de algum texto, elas vão praticar com algum exercício de algum livro. Outras pessoas são melhor assistindo o curso. Elas preferem ouvir alguém falando, alguém ensinando elas, né? E aí elas vão atrás dessas pessoas para elas conseguirem praticar a aprendizagem do idioma. Não tem problema, desde que você se conheça bem e saiba o que funciona para você.
Estratégia número 2, tá? O que eu tô fazendo que tá funcionando comigo. Gente, focar no básico primeiro. A gente se preocupa muito com vocabulário, com gramática. E eu lembro que quando eu esbocei o cronograma, eu coloquei lá, né, os dias, né, que eu iria assistir às aulas do curso. E junto com isso, eu iria intercalar os exercícios do livro, colocar os exercícios do livro junto. E ficou muita coisa, porque livro é muito gramática, né? Livro é muito gramática. Qualquer livro de francês ou da aprendizagem de idioma, né, via de regra, né, ele vai focar um pouco mais na gramática. Né? Se não for, por exemplo, um livro de vocabulário, tá? Mas tô falando assim, via de regra, né, tem livro, tem exercício, ele vai explicar um conceito e tem ali um exercício. Gramática. E aí, gente, é o pior erro que você pode cometer. Então, nessa segunda estratégia, pensa em focar no básico. No básico. Expressões básicas do dia a dia, objetos do teu entorno, da tua casa, né? Coisas que você tem muito contato, né? Então, você vai muito ao mercado, muita feira, se você pega transporte, esses vocabulários mais úteis que estão no seu dia a dia. Então, focar no básico primeiro, porque a gente se preocupa muito em aprender vocabulário, estrutura X do verbo X, não sei o quê, e aí pronúncia tem que ser certinha, e não sabe nem o basicão. E aí a gente se atropela todo, e aí no final das contas a gente acaba não saindo nem do lugar. Aconteceu comigo. Terceira estratégia, gente, uma rotina de estudo pequena, uma rotina de estudo que consiga compreender ali a sua realidade. Gente, eu dou aula. Agora não, como eu falei, né? Tô de férias, mas eu dou aula para turmas de 6º e 9º ano. 6º ao 9º ano. Eu tenho muitas turmas de 6º, 7º, 8º, 9º. E, gente, são muitos alunos. São muitas habilidades para eu conseguir ensinar, percebe? Muita prova para corrigir, muita atividade, muito exercício para dar. Eu tenho que arranjar uma forma de conseguir encaixar o estudo do idioma na minha rotina. E é aquela velha máxima, tá? Parece clichê, mas é exatamente isso, gente. 20 minutos é melhor do que nada. Pô, 20 minutos é tão pouco, Guilherme. 20 minutos? Sério? Sim. 20 minutos é melhor do que nada. Então é melhor você estudar 20 minutinhos todo dia do que você ficar sem estudar a semana toda e quando você sentar pra estudar, querer estudar 1 hora, 1h30, 2 horas e perceber que tá enfadonho, que você não tá conseguindo levar mais o estudo. Ou seja, é melhor estudar 20 minutinhos todo dia. Percebe? Então, essa terceira estratégia, ela tem funcionado muito pra mim, funcionava muito pra mim quando eu tava estudando inglês e recalculando a minha rota, eu reparei que eu precisava disso. Bom, estratégia número 4, gente, utilizar diferentes materiais. Todo mundo fala disso e na prática mesmo, a gente acaba não colocando em ação. Vez ou outra, é bom a gente variar nos materiais. Então a gente tem o YouTube, pessoas sensacionais ensinando francês e outros idiomas. Se utilizar dessas plataformas é uma boa pedida. Bem como podcasts, a gente tem podcasts variados por aí. Filmes, por que não, né? Mas lembrando, isso depois que você estiver se sentindo mais à vontade, estiver mais habituado com o idioma, né? Mas já pensando nisso, né? Olha, vou tentar variar um pouco, né, nos materiais para não ficar enfadonho. Tenta variar nos materiais. Tenta escolher aulas, vídeos no YouTube. Tenta colocar filmes, escolher filmes, séries para assistir com o idioma, com a legenda do idioma. Dicas que parecem bobas, mas que na prática elas ajudam muito a gente a não desistir, sabe? Dessa empreitada, às vezes desafiadora, que é aprender um novo idioma. E, gente, por fim, a última dica. Demorei muito, inclusive, para praticar isso com inglês, tá? Mas eu não vou cometer esse mole com o francês dessa vez. Que é praticar o idioma o quanto antes. Tá? Praticar, assim, desde as primeiras semanas estudando logo. Se quiçá na primeira aula logo. Por quê? A gente fica com medo, né? A gente fica com receio de parecer bobo, né? Errando o idioma. Mas, no final das contas, a gente tá aí pra isso, né? Tô aprendendo o idioma, né? Não errar aprendendo o idioma seria bobagem, né? Seria besteira, né? A gente tá aí pra isso, exatamente pra isso. Então, se você é uma dessas pessoas que sente vergonha
na hora de estudar um novo idioma, de falar. Ah, Guilherme, eu fico com vergonha de falar o inglês, porque eu erro, né? Eu não sei falar direito. Legal, mas tenta falar. É isso daí mesmo. A mesma coisa o francês. Eu fico imaginando, né? Eu tô super habituado ali com alguns sons, com alguns não, né? Com boa parte dos sons da língua inglesa, né? E eu fico pensando, cara, quando eu começar a praticar a pronúncia, os sons do francês, a loucura que não vai ser na minha mente. Esse bololô de coisa. Enfim, mas vai dar certo. Tem aí que é isso daí, tem que botar a cara pra bater mesmo, pra aprender o idioma, pra sair, né, da estagnação, né, pra sair dessa inércia. É isso, a gente tem que se pôr em movimento. E nem sempre vai ser confortável e tá tudo bem. É isso daí, né? Tamo aí pra isso, pra errar, né? Mas, sobretudo, pra aprender. É isso daí, esse é o espírito. E aí, gente, eu compartilhei com vocês no início do vídeo que eu mudei a minha abordagem para a aprendizagem do francês. E além, né, dessas estratégias, né, para poder tornar a aprendizagem mais crível, mais acessível, né, eu, particularmente, decidi iniciar o curso do Jonathan Coelher. Eu não sei se você conhece o Jonathan Coelher, mas ele tem um curso chamado Autodidata Fluente. Se bem não me engano, acho que esse é o nome do curso. E ele ensina estratégias para pessoas que querem aprender vários idiomas, né? Você quer aprender inglês, ele vai te ensinar ali estratégias para como aprender inglês. Se você quer aprender francês, ele vai te ensinar ali estratégias para como aprender o francês. E o certo é que você pode somar todas essas estratégias e aplicá-las à aprendizagem de vários idiomas simultaneamente. Então, como esta é a minha realidade agora, eu percebi que não ia adiantar iniciar o curso de cara, sabe? Não vai adiantar pra mim, não vai colar. Então, o que eu decidi fazer? Mudei minha estratégia, minha abordagem para aprender francês. Vou angariar algumas ferramentas primeiro, como por exemplo, estratégias, né, ensinamentos que o Jonathan Coelher ensina brilhantemente. Se você não conhece, inclusive, segue ele nas redes sociais, tá? Vou fazer o curso do Jonathan Coelher e aí eu volto aqui para compartilhar com vocês como é que foi o curso, tá? O que eu aprendi, o que eu vou aplicar na prática, na aprendizagem do francês. Então eu vou tirar aí todo mês de fevereiro, né? Para poder aplicar as técnicas que o Jonathan Coelher foi ensinar no curso. E aí, aplicando as técnicas, eu digo para vocês se funciona ou não funciona. Aí sim a gente vai colocar o nosso francês para rodar. E se você quiser acompanhar, continuar por aqui. E é isso, gente. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, tá? Se você achou esse vídeo interessante ou um conteúdo interessante, tá? Deixe seu like, não esquece, tá? Porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo, de alguma forma, faz a diferença para você, beleza? E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.